Olá, queridos pais e bem! Estamos aqui com Larissa. Muito bom, tudo bom, Larissa? Tudo certinho. Hoje a gente vai falar sobre a oração que move o coração de Deus. Olha, se você quer mover o coração de Deus, assiste esse vídeo até o fim, não perde um segundo e também não perde dia 14, conferência sobre oração. Larissa vai estar lá também, toda a turma da intercessão vai estar falando e aprofundando toda essa temática de oração. O link já está disponível lá na página da Intercessão, no Instagram da Intercessão, lá no ISB Trindade também você tem mais algumas informações. Não perde tempo, faz a tua inscrição, as vagas são limitadas. Desde já eu quero pedir também para você compartilhar esse vídeo, curtir esse vídeo. Quando você faz isso, você diz para o YouTube que esse vídeo é relevante, é importante e assim você pode ajudar a gente a espalhar a mensagem do Evangelho ou quem sabe até abençoar alguma pessoa. Mas a gente vai conversar hoje aqui sobre a oração que move o coração de Deus. Quem não quer mover, né, o coração de Deus com a sua oração? E como é que a gente faz, Larissa? O que é que a gente precisa para alcançar o coração de Deus com a nossa oração? Então, André, eu trouxe alguns pontos que eu acho assim muito relevante em relação a esse tema de como mover o coração de Deus, alguns princípios bíblicos que destravam, né, esse mover o coração de Deus, né? Que o primeiro que eu quero começar falando é a fé. Na palavra fala em Hebreus que sem fé é impossível agradar a Deus, que todos que buscam o Senhor têm que crer que Ele recompensa aqueles que o buscam. Então, primeiro ponto, eu tenho que crer, né? Eu tenho que crer em Deus, tenho que crer em Jesus, o Filho vivo de Deus. Eu tenho que crer que eu estou indo até o Senhor e que Ele vai recompensar, né? Que Ele vai me responder, nem que seja um sim ou não, mas eu vou ter aquela resposta. Eu não posso orar já crendo que eu não vou receber, que eu estou crendo que não vai acontecer, né? Que Deus não me ouve. Então, o primeiro ponto é a fé, que eu queria trazer. E a segunda coisa, que assim, ao meu ver, é um ponto assim, dos mais importantes, que o Senhor tem falado muito comigo e que eu passei muito tempo dependente disso, que eu quero trazer aqui, que é a oração racional a Deus. O que isso quer dizer? Tem uma coisa que eu acho linda no nosso culto, que na nossa liturgia, quando o pastor, no domingo, né, pede pra gente prestar um culto racional a Deus. E aquilo, assim, enche meu coração de uma forma muito grandiosa. E eu não sei se todo mundo consegue sentir aquilo, mas eu entro ali no momento no Espírito. Prestar um culto racional a Deus. Então, trazendo para o nosso tema, o que é prestar um culto racional? O que é uma oração racional a Deus? Então, uma oração racional a Deus é uma oração que é massa quando meus sentimentos estão totalmente alinhados ao Senhor. Totalmente, onde a minha fé está alinhada com o meu espírito, está alinhado com a minha oração, e o espírito está fluindo, isso é perfeito, porque Deus criou a gente com sentimentos, com emoções, e é maravilhoso quando está tudo alinhado. Sendo que nem sempre é assim. Tem momentos em que a gente não está com vontade de orar, tem momentos em que nossos sentimentos estão inconstantes, né? Porque somos seres inconstantes, muitas vezes. Então, aí é onde entra a oração racional, né? Porque não é sobre o que eu sinto, mas é sobre o que eu creio. É sobre aonde a minha fé vai agir, né? A fé é a ponte, é o combustível, né? E a gente tem que tomar cuidado com isso, né, Larissa? Porque às vezes a gente é movido tanto pelo sentimento que a gente esquece essa coisa do racional. A gente esquece esse primeiro ponto que você colocou da fé, do crer que Deus nos ouve, independente de eu estar sentindo alguma coisa, de ter uma música bacana ali, um ambiente, né? Uma luz apagada, sabe? Deus me ouve em qualquer lugar. Eu posso estar no meio do trânsito, eu posso estar na hora do rush ali no trabalho, e o telefone tocando, e aquele, né, um monte de perturbações, e eu vou falar com ele, ele vai estar presente, me ouvindo, e agir no racional. E aí a gente tem uma dicotomia aí, né? Porque tem gente que é movido por essa coisa da emoção. Precisa estar sentindo alguma coisa. E tem gente que parece que só é espiritual se tiver essa emoção. Se der um glória a Deus, se tiver um aleluia, se tiver grito, se tiver jogo de luz, se tiver pirotecnia. E tem outro lado que também, às vezes, racionaliza demais também. Você não pode, né, eu já fui em igrejas que o pastor dá aquela palavra maravilhosa, o louvor tá fantástico, e aí você vê um glória a Deus e você faz englore o glória a Deus, porque não pode falar, ali não pode, aqui não pode, o culto é racional, mas é tão racionalizado que ele
limita você ou ele inibe a emoção. E eu creio que onde é o Espírito de Deus, há liberdade. Mas há também racionalidade. E aí a gente precisa trabalhar esse equilíbrio. E né, a própria liberdade não dá direito você a fazer o que bem quer e entende. É liberdade de espírito, no espírito. Então, o próprio espírito diz e limita essa liberdade. Diz até onde a gente pode ir, até onde a gente não deve ir. Eu acho massa você falar isso, né, do culto racional. E nem sempre a gente sente vontade de orar. Isso. Nem sempre a gente sente vontade de ler a palavra. Né? Nem sempre a gente vai comer, vai almoçar, vai jantar e a gente está com aquela fome. Mas a gente precisa se alimentar. E a gente às vezes tem um horário para isso, principalmente quem trabalha tem um horário de almoço, a pessoa para e ela tem que se alimentar naquele horário. Às vezes ela não está com tanta fome, mas ela se alimenta. Porque ela sabe que é aquele horário que ela tem. E ela faz isso de forma racional. Não porque ela está sentindo uma fome exagerada, mas ela sabe que ela precisa se alimentar naquele horário. Que ela só tem aquele horário para se alimentar. Né? Então, se a gente trouxer isso para o nosso momento de oração, o nosso momento de ler a palavra, não só quando a gente sente vontade, mas entendendo que a gente precisa desse alimento espiritual também, da oração, né? Muito massa isso. E assim, tudo que eu tô falando aqui é uma experiência que eu tô tendo pessoal com Deus assim, há muito tempo, porque eu passei muito tempo condicionada a buscar o Senhor de acordo com o que eu estava sentindo. E quando eu peguei essa chave de que muitas vezes eu vou sentir, mas muitas vezes também eu não vou sentir, né? Porque eu sou uma pessoa inconstante, eu sou um ser humano em construção, não é? Isso. Então, assim, isso mudou minha vida, isso mudou a minha espiritualidade com Deus. Porque eu estava sempre condicionando a um sentimento, a um momento. E quando estava no momento, no fogo massa, eu conheci o Senhor de uma maneira, de um sentimento, de uma intensidade muito forte. Então, eu queria ter toda aquela intensidade todo dia. Eu achava que estava condicionado àquilo, a minha espiritualidade. Então, quando eu aprendi que tem momentos que é assim, e glória a Deus por isso, mas tem momentos que não é, e também glória a Deus por isso, porque é onde eu aprendi que a fé é essa ponte, que tem um caminho que eu preciso percorrer. E lá, talvez está a minha resposta, a oração que Deus vai mover. Então, é esse culto racional, essa oração racional a Deus, eu tenho que passar por essa ponte é a minha fé, sobre aquilo, né? Não é sobre o que eu sinto, mas sobre o que eu creio. É isso que vai fazer toda a diferença. Então, isso é um ponto que move o coração de Deus, não então, é? Nossa fé. Racionalidade, você disse eram 3 pontos. 3 pontos. E o outro ponto que eu acho muito importante também é a sinceridade, né? Uma oração sincera, um coração sincero diante do Senhor. E eu me lembro muito de Davi. Davi era uma pessoa assim como eu, assim como você, que comete pecados, que nem toda vez acerta, o desejo é de acertar, mas erra. Mas assim, Davi... Você sabe que Davi foi o primeiro homem a assumir de fato o seu pecado. Na Bíblia, todos os homens antes de Davi, Adão, Caim, todos os outros, eles tentavam enganar Deus, digamos assim, né? Ou eles se faziam de João sem braço, de desentendido. Deus chega para cá e diz, cadê teu irmão? Se eu agora sou o guarda do meu irmão, fico tomando conta da vida dele, né? Como se Deus não já soubesse do que tinha acontecido. Quando Deus pergunta a Adão o que foi que aconteceu, ele diz, olha, foi a mulher que tu me deste, ou seja, fica transferindo a culpa. Mas Davi não. Quando Natan chega, né, e aponta o pecado dele, que ele acha que enganou todo mundo, mas quando Natan diz, esse homem, né, que ele mesmo disse que era digno de morte, diante da história que Natan contou, ele disse, esse homem é você. Ele rasga as vestes, ele reconhece e diz, pequei. A palavra dele é essa, pequei, ou seja, reconheço. Então ele é esse primeiro homem, ele nos deixa esse exemplo da gente reconhecer. A gente não tem como fugir, né? Se subir ao mais alto céu, se ao abismo eu descer, lá tu estarás. Não há para onde fugir da presença do Espírito de Deus. E eu acho isso muito lindo, e Davi é uma das histórias que, quando eu penso em coração sincero, eu realmente lembro dele por isso, né? Porque a gente vê na Bíblia, né, uma transferência de culpa, Adão querendo culpar Deus, né? Não, mas a culpa foi sua que me deu Eva, né? E Davi, não, sou eu, esse homem que é digno de morte, sou eu, né? E é uma coisa que move também, é uma coisa que move, assim, o coração de Deus, porque Deus é um Deus que, como fala na palavra, os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Deus é espírito, ele não vê como o ser humano vê. Então, ele vê o coração da gente. E o coração de Davi era um coração sincero.
E eu acho que esse coração que a gente precisa ter, essa sinceridade quando a gente for diante do Senhor. Não é palavras bonitas, não, mas a gente adorar como a gente é, como está no nosso coração, né? Um bate-papo com Deus, ter essa conversa com Deus, de chamar a Deus e dizer, ó, Senhor, é assim. Deus não entrou num relacionamento com a gente onde a gente está enganando a Deus, né? Porque muitas vezes vem esse sentimento, a gente peca e... Não, Deus já sabia, como fala no Salmo 39, né? Antes da palavra me chegar, a língua, ele já sabia o que eu ia falar. Então, ele já sabia também o que eu ia pecar, né? Então, ele não está interessado no nosso pecado. Jesus nos lava com o sangue precioso dele. Ele resolveu na cruz os nossos pecados, né? Mas a gente precisa entender que esse coração sincero, que é algo simples, sendo que as pessoas às vezes complicam isso. Acho que é tão simples que acaba se tornando complicado, né? Deus quer um coração sincero. É só isso que ele quer, uma oração sincera, que a gente realmente reconheça nossos erros. E enquanto eu estava pensando nesse tema, eu lembrei muito daquela passagem que Jesus fala do cobrador de impostos, que ele foi ao templo, né? E ele estava dizendo, Jesus, eu pequei. Ele não conseguia nem olhar para o céu, o Senhor fala, porque ele estava com o coração transtornado, dizendo a Deus, eu sou pecador, eu não mereço, e batendo no peito. Enquanto um fariseu estava do outro lado, lá, orando, naquele... Se vangloriando. Se vangloriando, falando tudo que ele fazia, como ele era bom, né? Como Deus tinha que aceitar ele por todas as coisas que ele fazia. E aí Jesus pergunta, quem você acha que agradou ao Pai, né? E ele é bem enfático. Lógico que é aquela pessoa que estava com o coração quebrantado a Deus, aquela pessoa que todo mundo chegaria ali e dizia, não, essa aí não, com certeza foi o outro, pela aparência, né? Porque Deus, mais uma vez, ele não olha a aparência, ele é espírito. E o espírito olha o que está dentro de nós, o coração, né? Então, eu acho que esse é um ponto também, eu trouxe esses 3 pontos que eu acredito que são, assim, os pontos mais... Tem vários outros pontos, mas são pontos que são muito importantes sobre a oração que move o coração de Deus, né? A fé, uma oração racional a Deus, esse culto racional e a sinceridade de coração. Massa. Muito bom, muito bom. Bom, eu fui abençoado aqui por essas palavras da nossa irmã Larissa e eu espero que você tenha sido abençoado também. Obrigado, Larissa. Obrigada. Deus te abençoe, querida. Amém, amém.